Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é espiritualidade no Apocalipse. Sim, nós estamos em momentos apocalípticos e eu não estou falando disso apenas dentro de um contexto simbólico. Este mesmo Apocalipse que foi tratado em antigas escrituras, especialmente na escritura bíblica cristã, é aquilo que nós estamos observando nos dias de hoje. Então, se o seu objetivo é o crescimento interior, e quando nós falamos de crescimento interior, nós estamos falando de crescimento espiritual, é urgente que você se apresse neste processo, porque nós estamos realmente em um momento de fim dos tempos. E quando eu estou falando de fim dos tempos, eu não estou falando necessariamente de um processo escatológico armagedônico, muito embora este Armagedon ele esteja sendo feito de uma forma discreta e silenciosa, da forma mais inteligente possível, como seria cabido um Armagedon de século XXI. Pois bem, mas não é essa a questão, pois isso eu tenho tratado em inúmeros vídeos anteriores. Mas quando nós falamos de crescimento espiritual, nós estamos falando do amadurecimento da alma. Muitos são aqueles que nascem, crescem, se desenvolvem e ainda no final da idade, com seus 80 ou 90 anos, estão ainda nos estágios embrionários, nos estágios da adolescência da alma, porque eles não se alimentaram direito. Mais ou menos como que a abelha rainha, que lá na colmeia, ela se transforma em abelha rainha por ter ingerido geleia real, e a geleia real recebe este nome por conta disso. A geleia real é aquilo que transforma uma abelha em abelha rainha, ou seja, se você quer ser rei ou rainha do seu reino interno, você deve alimentar-se corretamente. E quando nós estamos falando em alimentação correta, nós estamos falando na alimentação de sua mente, na alimentação de suas emoções e na sua alimentação corporal, ou seja, nós teríamos aqui possibilidade de fazer um vídeo enorme em relação a tudo isso, porém nós vamos dar os elementos essenciais para que você possa, por fim, cumprir aquilo que nós chamamos de crescimento da alma, para que você não esteja com 90 anos, 80 anos, ainda um adolescente primário nas questões basais da vida. Pois bem, vamos a elas então. Quando nós nascemos, nós somos colocados em um cativeiro. Este que nós vemos aqui ao nosso redor é um cativeiro, né? Imagine, por exemplo, os cativeiros de peixes. Você coloca uma redinha, um quadradinho ali com, sei lá, 5, 6 metros cúbicos, e aí você coloca os peixes que você vai cultivar, os filhotinhos de peixes, obviamente para não ser agredidos pelos predadores externos. Porém, aquele confinamento que você tem, você vai ficar protegido das agressões externas, porém você estará se submetendo à ração que vai ser colocada todos os dias, muitas vezes com muito hormônio, para deixar você um peixe gostosinho. Pois bem, é isso que acontece com a humanidade. Nós estamos aqui em um cativeiro. Esse cativeiro tem por nome Matrix. É um cativeiro como os cativeiros dos peixes, é exatamente assim. Nós somos colocados dentro de uma caixinha, e nesta caixinha protetora de todas as influências exteriores, você fica à mercê do contingente informacional hereditário da sua família, você fica à mercê do contingente das informações, das limitações da sua religião. Via de regra, as pessoas todas só pegam as partes negativas da religião da qual ela é oriunda. Dificilmente as pessoas analisam ou vivem os aspectos místicos de suas próprias religiões, e o que elas pegam de tudo aquilo ali são somente as partes ruins, as partes do controle social fundamentado em medo, culpa e as questões básicas que fazem que você fique atado a esses princípios religiosos, né? Mas chega um determinado momento em que a alma começa a buscar um espaço para respirar, e é nesse momento então que o biquinho do pintinho dentro do ovo começa a romper a casca.
Obviamente que o pintinho ali dentro daquele ovo ele tem muito medo, ele dá aquelas bicadinhas e ele não sabe o que existe do lado externo. Porém, a força impulsionadora desta ação do peixe não, do pintinho, é a força da própria vida, né? E qual é essa força impulsionadora da própria vida? É o sofrimento, não é mesmo? Talvez aquele pintinho contido naquela subesfera ovoide vai ter que romper porque ele não cabe mais ali dentro, né? É sofrido estar contido, é sofrido todo aquele processo. E, via de regra, é o sofrimento que leva o indivíduo ao despertar espiritual e faz com que ele voluntariamente rompa aquela casquinha, ou seja, ele enfrente os seus medos e saia daquele ouroboros existencial para uma dimensão maior, que nós chamamos de dimensão espiritual. A analogia é muito clara, elementar e absolutamente ilustradora deste processo humano. Quando isto acontece, o indivíduo nasceu voluntariamente. Ele é o que nós chamamos de segundo nascimento, é o nascimento da consciência. É neste momento em que o indivíduo se destaca, ele se deporta da condição embrionária na qual ele está como ser humano e se transforma num ser absolutamente consciente. Quando ele rompe essa casquinha do ovo, algumas coisas são importantes que ele entenda. Primeiro, o princípio de autorresponsabilidade integral e absoluta, ou seja, você é totalmente responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Existem leis que controlam este nosso universo e uma das principais leis é conhecida como lei de ação e reação, misticamente conhecida como lei de causa e efeito, que é basicamente uma condição de consciência no qual você percebe que tudo o que existe na sua volta foi um dia criado por você. Se não nesta encarnação, em outras encarnações pretéritas, você criou ações que estão repercutindo ondulatoriamente neste nosso universo de energia e estão criando esta sua realidade na qual você se encontra. Posto isso, quando o indivíduo percebe esta inquietude na sua alma, e via de regra esse despertar pode acontecer em qualquer momento da sua existência, e muitas vezes não, quase que na esmagadora maioria das vezes, é em função de algum sofrimento que você tem. Não é? Então você começa a entender as leis da vida, as leis da existência, e uma delas é aquela no qual você vai começar a precisar cuidar dessa sua semente que vai se transformar na árvore de sua própria consciência. Aqui nós vamos então evocar Jung em sua sabedoria, que dizia: se uma árvore deseja alcançar os céus, ela primeiro precisa ter as suas raízes tocando no inferno. Este é o objetivo do Tantra. Obviamente, este simbolismo que nós colocamos com relação ao inferno não é o inferno dantesco, mas é a parte basal de nossas criações, a parte basal de tudo aquilo que nós criamos através dos nossos medos, culpas, raivas, falta de compreensão da lei da vida e que estão sedimentadas nos nossos 3 chakras inferiores, né? Na nossa condição subdiafragmática, logo abaixo do nosso diafragma. E nós vamos ter que lidar com os nossos medos, as nossas culpas, as nossas raivas, as nossas sombras, não é? E é neste momento que, observando profundamente as suas sombras, você percebe tudo aquilo que você projeta na humanidade e então entende de uma forma contumaz que todo o universo observável nada mais é do que uma projeção da sua psique, ou seja, sua responsabilidade pura. Neste momento você entende, então, que toda ação leva a karma, toda ação gera karma. Então, sobrevém aquela velha máxima do taoísmo que é veivo vei, ação pela não ação. Se você quer mudar alguma coisa do lado de fora de você, mude dentro de você, ou seja, toda a mudança começa aqui no seu íntimo, no seu interior. Se você está assistindo esse vídeo e quiser dar um like, este é o momento, já dê um like, já subscreva-se no nosso canal se você não está inscrito, já pense em compartilhar isso com seus amigos e saiba que as questões que forem colocadas neste vídeo, que sejam de relevância e pertinência, elas serão devidamente respondidas. E saiba também que assim fazendo você ajuda o engajamento neste canal e o YouTube vai acreditar que este meu conteúdo é de relevância realmente e vai então a fazer recomendações do mesmo. Pois bem, uma vez que você entendeu todo este processo, é aí que então começa a percepção de que você é um ser multidimensional, não dentro de nenhuma viagem
mística, mas numa condição real mesmo, onde você alcança através do silenciamento. Porque este novo ser que nasce a partir da sua consciência, ele precisa ser alimentado. Ele vai ser alimentado com arroz, feijão e batata e ovo? Não, muito embora você possa gostar e isto possa fazer muito bem para o seu corpinho. Esta nova consciência, ela vai ser alimentada com meditação, pois existem certas plantas que elas não crescem no vento e no sol causticante. Assim sendo, a proteção deste embrião de consciência é prioritário nessa fase do desenvolvimento, e é neste momento em que você percebe, puxa, perdi todos os meus amigos, perdi as minhas relações sociais. E eu lhe digo, ainda bem, porque estes amigos, via de regra, e estas relações sociais, que são as primeiras relações sociais que você tece na sua existência, elas fazem parte da Matrix, da Matrix, da caixinha do cativeiro que você estava. E é bem comum que quando você consegue romper este cercadinho no qual você estava ali sendo alimentado somente com ração, você se perca em um mar muito grande, porque via de regra as pessoas nesta Matrix, elas vivem neste cativeiro, como se fosse um aquário, e a imensidão das dimensões do oceano são incomparavelmente maiores do que esta limitação no qual você estava se submetendo. Então, neste primeiro passo, que é o passo do desabrochar da consciência, é bem provável que você se sinta em uma solitude. E esta solitude é a mesma que talvez uma plantinha sinta quando ela está nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, protegida da fúria do vento e talvez do alto brilho da luz do sol. E neste momento, então, nesta meditação você começa a ouvir vozes silenciosas dentro de você. Essas vozes silenciosas, elas não são vozes de espíritos, nós não estamos falando disso. São pequenas vozes sibilantes de sua própria consciência. Você começa a tomar noção daquilo que nós chamamos de criança interior, que é o acumulado de todas as sensações, emoções, até corporais que você teve no decorrer da sua experiência humana. Então você sente que se você não curar isto, você não consegue se desenvolver. Ou seja, a cura da nossa criança interior é condição necessária, é uma condição que urge no desenvolvimento do ser enquanto homem ou mulher madura. Não estou falando de gêneros aqui, enquanto ser maduro, não é mesmo? E isso incorre na necessidade de você começar a desenvolver aquilo que se chama amor próprio. O amor próprio é um dos primeiros degraus que sustenta a escada que nos leva à libertação. Porque sem ele, nós estaremos continuamente precisando de energias exteriores para manter a estrutura de nosso ego. Este amor próprio é um desabrochar espiritual, é uma percepção que você está ligado com uma inteligência divina. Ele começa com a consciência, ele começa com você estabelecer uma relação com o mais elevado, que é com o seu eu superior, e é o momento no qual você começa a dar atenção às necessidades primárias e basais da sua criança interior. É neste ponto que você começa a educar a sua criança interior com uma educação genuína e digna. O ser humano se dignifica quando ele começa a desenvolver este amor próprio. Ele começa, então, a selecionar alimentos que verdadeiramente fazem bem para a sua estrutura física, fisiológica. Ele começa a ouvir músicas que nutrem a sua alma e não música desenvolvida por boçais inertes. Ele vai começar, então, a buscar companhias de pessoas que já se desenvolveram um pouquinho mais na sua experiência humana, e neste momento, então, ele começa a perceber que ele consegue sentir coisas que antes ele não sentia. Por quê?
Este é o desenvolvimento da terceira visão. A terceira visão necessariamente não está relacionada à capacidade ou à potência de você ver outras dimensões obrigatoriamente, mas a capacidade de você conseguir se enxergar. Então você vê, enxerga, percebe realmente a sua natureza interior. Você percebe aquilo que é chamado de eu superior, que é aquilo que as religiões chamam falivelmente de Deus. E neste momento você começa a desenvolver intuição e inspiração de uma forma mais profunda. Isto começa a guiar e pautar o seu novo caminho. Este, na verdade, é o desabrochar da alma. Quando isto acontece, você vai perceber uma coisa muito real, que infelizmente ocorre neste nosso processo, é que não existe crescimento sem dor. A dor é alguma coisa inevitável na nossa esfera, porém ela difere de sofrimento, porque o sofrimento ele é o arraste da dor em função de um aprisionamento, de uma ignorância, né? Chama-se em sânscrito avidya, ou seja, a dor existe, mas o sofrimento ele é opcional. Uma vez que você tenha conectado com o nível mais profundo da sua alma, você percebe que certas coisas doem, porém você, através do seu amor próprio, cria uma consciência a partir desta dor, não é? É essa que é a grande sacada, consciência a partir desta dor, né? Você vai deixando as suas cascas, como uma serpente muda de casca, até, por exemplo, aquele bicho que eu não gosto muito, não gosto de comer, aquilo, chama-se lagosta. Ela, nas fases do seu crescimento, ela vai abandonando o exoesqueleto externo, que é a sua casca, né? Naquele momento ela se torna muito vulnerável. Se ela não passar por aquela dor da quebra de sua casca e a vulnerabilidade que é da exposição ao mundo externo, às intempéries, aos medos, de toda a condição predatória no mundo em que ela vive, se ela não se submeter àquela transição, que é um rito de iniciação da lagosta, ela vai permanecer, então, um pequeno ser desprezível, encruado em sua própria concha de medo, como acontece com a maior parte dos seres humanos. E hoje, nesta condição apocalíptica na qual nós vivemos, nós precisamos estar conscientes de que tudo isto é acelerado, de que tudo isto acontece de uma forma muito rápida e que estes momentos mais dolorosos são os momentos onde nós precisamos nos recolher no nosso campo de meditação e em silêncio simplesmente observar a sua respiração, observar as batidas do seu coração, porque esse crescimento ele não é feito muitas vezes dentro de uma esfera, dentro de um campo intelectual. Do contrário, todos os grandes mestrandos deste planeta estariam em amplo crescimento interior, o que não é fato, pois não é um processo da mente, é um processo que vem da alma. Então esta condição anímica é alcançada quando você sente esta dor que lhe impulsiona a necessidade de você deixar a sua casca antiga e por fim amadurecer. Este amadurecimento ele ocorre invariavelmente com todos os seres, e aqueles que teimam neste processo do amadurecimento, eles são achacados com sofrimentos mais profundos, com dores mais intensas, que são impulsos da própria deidade, da própria criação, do próprio Paramatman, impulsionando aquilo que nós chamamos de vida. Nada acessa o rio da vida, nada consegue interromper o fluxo operativo da própria vida. Então, neste momento, você percebe, quando olha para trás, que cada dor que você teve foi o momento onde a sua casca se rompeu, onde você precisou tornar-se maior. Logo, você olhando para trás, respirando esta realidade da vida, você suporta as vicissitudes e as condições do seu mundo fenomênico com mais tranquilidade, com mais paz, não é mesmo? E isso significa despertar. Para que isso aconteça, você precisa se desconectar de toda a ração que lhe foi dada naquele cativeiro. Esta ração vem, via de regra, pelo mainstream, pelas músicas que nós ouvimos no nosso dia a dia, pelas informações que vêm através dos canais da massa, porque a massa humana é aquela que teima ao crescimento da alma e se conformou com o cativeiro, onde ela recebe a sua ração segura todos os dias. Isto não é o caminho
de libertação do ser. Os grandes avatares da Terra, Jesus, Buda, Quetzalcoatl, Mitra, toda a fraternidade branca, ela sempre inspirou os homens a terem coragem para se destacarem desta turba controlada e, por fim, alçarem degraus maiores de sua consciência. Então, o que você está passando hoje em dia, o perrengue existencial no qual você está submetido, é a dor, a mesma dor que sente aquele bicho do mar que eu acabei de esquecer o nome, a lagosta, no processo de deixar de sua casca, de seu exoesqueleto, para se transformar em um ser mais próprio e desenvolvido. É a transição da adolescência da alma para a fase adulta. Então, os sofrimentos, os perrengues, as cutucões familiares que você recebe, os desencaixes que você sente em relação ao contexto no qual você vive, são impulsos que te levam a esta dimensão maior do espírito, que é conseguida através da meditação. Então, busque silenciamento, busque este amor próprio, busque recolher-se e alimentar-se em um nível que você não vai encontrar esse tipo de alimento dentro do campo social no qual você está submetido. E assim, paulatinamente, você percebe a multidimensionalidade do seu ser, a sua conexão profunda com o seu eu superior e a sua capacidade em trafegar outras dimensões do universo, começando a partir de si mesmo. Dei aqui algumas pequenas dicas, uma fala compactada, uma fala reduzida, mas que, para quem está pronto, será útil como um norteador de tudo isso que fundamenta a evolução. Nós tratamos muito disto tudo nas nossas formações de Tantra, que acontecem em 2 formações, todos os anos. Em janeiro começa a outra. Então, se você quer uma orientação prática e direta e rápida sobre todo este desabrochar da alma, você está convidado a participar em janeiro da minha próxima formação de Tantra, e tenho certeza que você vai ter a oportunidade de experienciar na prática como tudo isto aí acontece, como todo este processo do acordar da alma se manifesta de uma forma direta em você. Grato pela sua audiência, grato por você ser uma pessoa que está aqui conectada nessas informações comigo, que são informações que elas não são da minha cabeça, elas são informações que ecoam no vazio dos tempos, através da boca de grandes sábios que perpetuaram o conhecimento ancestral até os dias de hoje. E que você possa ser um ser livre, um ser que paire acima de muitas das limitações que hoje em dia criam a sua sofrência existencial. Espero que você capte as linhas, as entrelinhas e, sobretudo, a vibração que acompanha esta fala. Esteja bem. Até o nosso próximo vídeo.